Sejam bem-vindos a La Salle. A gente está bem aqui no centrinho da cidade. Vocês repararam que uma coisa bem importante que aconteceu? É bem interessante mostrar isso. Toda vez que tem uma ambulância, um bombeiro, né, um carro de polícia, sempre que tem uma sirene ligada, mesmo que o sinal esteja verde, o semáforo esteja verde, ninguém anda com o carro. As pessoas, todas elas param, tá? Dando preferência ao veículo que tá com a sirene. Isso é bem importante de ver. Bom, pessoal, estamos em Downtown, né, o centro aqui de Winnipeg. E eu quase realmente não mostro o centro para vocês. Dificilmente eu venho pro centro, né, para as áreas do centro. Apesar de estudar aqui, eu não costumo passear, né, enfim. Vocês veem que eu vou muito a jogo de hockey, mas eu venho, entro no estacionamento, estaciono, assisto o jogo e vou embora. Dificilmente vocês vão me ver passeando e desfrutando das lojas do centro. Infelizmente o centro, né, o downtown, não somente de Winnipeg, como de outras cidades do Canadá, eles contam com muitas pessoas que têm, né, problemas mentais, muitas pessoas usuárias de drogas, então não costuma ser um lugar para desfrutar um passeio, né? Tem alguns cafés bem interessantes, tem restaurantes bem interessantes, mas eu diria que vale a pena ser pontual, né? Vir no café, vir no restaurante e só isso mesmo. Eu também sei que muita gente que chega, né, os recém-chegados acabam optando por uma questão de logística, gente. Morar próximo ao centro ou no centro de Winnipeg, uma vez que boa parte das empresas, dos empregos, o próprio college, ele tá no centro. Então, por uma questão de logística, de uma questão de economia também, né? O que vai te economizar tempo de chegar no seu emprego, no seu college, vai te economizar dinheiro. Muitas das vezes você consegue ir a pé, sem contar a quantidade de linha de ônibus que passa pelo centro da cidade, né? Então, talvez morando próximo ou no centro, você utilize somente um ônibus, não precise fazer uma transferência de ônibus, utilizando 2 ou 3, e também perdendo 40 minutos, 1 hora para chegar no seu trabalho ou college. Então, é bem comum as pessoas virem morar no centro. O que eu escuto de recomendação, e aí eu acho que vai de cada um, muitas das pessoas, elas não gostam de morar com criança. Elas acreditam que outros bairros proporcionem melhor entretenimento. Os centros comunitários, eles são mais tem mais atividades para criança, sem contar a zona residencial, onde elas preferem, porque você tem a oportunidade de brincar em parquinhos, brincar na rua. Então, somente por esse motivo. Como eu falei, eu não moro no centro. Isso é somente um feedback que eu acabo escutando das pessoas que moram por aqui. Bom, ali na frente, vocês à esquerda, a construção é da estação de trem, e atrás da estação de trem fica o The Forks, tá? Uma coisa importante também é reparar que vocês conseguem perceber a quantidade de obra, gente. Quando acaba o inverno, é o momento que começam as obras. Então, basicamente, acabou o inverno, é o momento de começarem as obras em Winnipeg. Refazer rua, pintar as faixas que muitas vezes foram apagadas pela neve, ou com o tempo também de desgaste, né? Neve, o de gelo, acaba saindo as faixas da rua, tapar buraco, obras que são necessárias, enfim, alguma reforma necessária, mas geralmente que não é feita durante o inverno, por uma questão de quantidade de neve. Então, é nesse momento que começam as obras em Winnipeg. E é engraçado porque durante o inverno a quantidade de neve, né, faz você às vezes reduzir a velocidade, algumas ruas ficam mais chatas para andar, e durante o verão, digamos assim, a primavera, o verão e até o outono, né, durante o período sem neve, muitas das vezes você vai reduzir a velocidade porque tá em obra,
principalmente depois do degelo da neve, tá cheio de buraco, eles ainda não tiveram tempo de tapar os buracos, então é complicado. Ou tem inverno ou tem obra, saibam disso. Bom, aqui para vocês terem uma ideia, a gente está entrando em Old São Vital, que é um outro bairro, e a gente está costeando aqui o Red River, aqui à direita é o rio, então a gente está fazendo o caminho mais ou menos seguindo o rio. Nossa ideia é sair de Winnipeg, hoje a gente está saindo por dentro da cidade, é importante para vocês conhecerem também essas opções. É óbvio que acaba demorando um pouco mais, principalmente por os semáforos, fluxo de carros, velocidade da pista, que não é a mesma quando você vai por fora da cidade, né, pelas vias expressas, pelas rodovias. Então, mas é importante vocês saberem que tem sim essa opção. Particularmente, eu prefiro ir por fora da cidade, principalmente quando tem acúmulo de neve, porque as ruas dentro da cidade, elas reduzem bastante a velocidade, mas elas acabam acumulando muita neve, então eu não tenho certeza se todas as ruas estão limpas, então eu acabo dando a preferência por fora da rodovias, enfim, por fora da cidade. Frente a uma zona de construção, importante lembrar que zonas de construção, geralmente a velocidade é 60 km por hora, muitas vezes eles acabam reduzindo, ok? Se você por acaso infringir a lei e passar acima da velocidade, a multa ela vem dobrada. Aqui é a Canaston Boulevard, muita gente conhece essa rua, é uma rua que mais para cima um pouco a gente tem um comércio muito forte, provavelmente vocês já escutaram o Costco da Canaston, o Walmart da Canaston, em média fica a uns 10 minutos. Eu vou conferir no mapa para vocês, mas uns 10 minutos daqui, desse ponto aqui na perímetro. Algumas dessas montanhas aqui, que vocês estão vendo, elas são um lixão, elas são um depósito de lixo. Nessa região aqui tem um depósito de lixo, se eu não me engano, eu posso estar enganada, um ou dois. Enfim, onde você já imagina que seja um depósito de lixo. E eu não vou saber dizer, gente, para quem mora por aqui, o odor, tá? Então, para quem vive por aqui, hoje não tá um dia de sol, mas para quem vive por aqui, como é que funciona durante o verão? Porque é justamente a zona, o período do ano onde tá quente, você costuma fazer churrasco no seu espaço, né, de casa, você acaba abrindo um pouco mais as janelas, e aí, óbvio, o calor em cima do lixo, digamos que também faz com que o cheiro, né, fique um pouco mais forte. Então eu não sei como funciona. Aqui na frente a gente já vai entrar à esquerda, porque já é a entrada para La Salle. Então aqui do perímetro, ó, já tem até uma plaquinha aqui na frente, La Salle, aqui para a esquerda. Aqui do perímetro, basicamente a gente vai entrar. Aqui, ó, tem uma entradinha aqui à esquerda. É bem fácil se perder, passar direto. Mas hoje a gente não passou direto. Pra quem não viu os outros vídeos, gente, de vez em quando eu acabo passando direto da cidade. Dificilmente, assim, na rodovia já aconteceu na rodovia da entrada da cidade, sim. De eu perder a entrada da cidade e seguir, fazer um retorno lá na frente, porque a entrada da cidade era muito discreta, era uma plaquinha muito pequena e eu achei que a entrada, enfim, já aconteceram algumas vezes de eu ou estar na cidade, seguir dirigindo e passar da cidade, achar que a cidade é muito maior do que realmente ela é. Uma coisa legal que vocês podem vir aqui fazer em La Salle é visitar a colheita de morango. Aqui tem a Bunstra, inclusive durante o percurso aqui na rodovia tem algumas plaquinhas bem pequenas e sim, gente, todas as coisas assim de propaganda, marketing de lugares, é muito pequenininha. São plaquinhas quase imperceptíveis, mas aqui tem a Bunstra Farm, que ela é para a colheita de morango.
novamente, a maioria das farms, não esperem uma grande infraestrutura. Muitas das vezes são famílias que têm fazendas aonde você vai colher morango. Não vai ter nenhuma loja, restaurante, café, nada. Literalmente nada. E no máximo você vai achar alguma lojinha, ou por exemplo, as que tem fazendinha costumam ter pelo menos alguma venda de alguma coisa, tá? Algumas dessas fazendas têm uma fazendinha de animais, onde você pode ir com seu filho, visitar, conhecer os animais, tem algum parquinho, mas no geral elas são fazendas abertas, onde se preparem para o sol, para o calor, mosquito, bicho, abelha, mas é uma experiência bem legal. Eu recomendo, se você não conhece, que você vá no verão visitar. No meu Instagram tem uma lista de mais de 40 lugares para vocês conhecerem. Pachecos no Canadá tem lá um post sobre 40 fazendas. E tem de tudo. Tem colheita de morango, de framboesa, de outras coisas. Tem algumas que são só fazenda. Então vale a pena dar uma olhada lá para vocês conhecerem. É uma experiência que eu digo que vale muito a pena. Mas como a gente já foi em algumas fazendas no verão anterior, a gente realmente não pretende ir novamente para fazer a colheita. A gente pretende sim ir para comprar já as frutas que já foram colhidas. Eles também vendem a cesta com a opção de... Você tem a opção de colher ou não. Se você não quiser, você passa lá e só pega. Bem-vindos ao La Salle. Aqui a gente já tem a placa para vocês, ó, La Salle. E bora lá. E mencionando que eu errei aqui o nome da fazenda. Aqui se chama Cormier Berry Farm. Eu falei Boomshaw Farm. Eu me enganei. Aqui já temos uma placa de Visit Show Homes. Então casas novas, bairros novos para poder visitar, ou seja, casas em construção. E geralmente quando tem show home são as construtoras que estão com casas para mostrar a qualidade do serviço, do material, a estrutura de casa que eles podem oferecer. Aqui a gente já tem o primeiro bairro. Sobre as construtoras, essas show homes são casas que são vendidas depois, tá, gente? Não são casas somente para mostrar, não. Essas casas são vendidas, mas no início elas ficam dos bairros somente para demonstrar, como casas modelos, né? Mas depois que o bairro começa a crescer um pouquinho, são casas que eles publicam. Aqui a gente cruza o rio. Eu acho que esse rio não chega a encher o suficiente para bloquear a saída da cidade. Mas aqui já é a cidade. Ó, temos um posto de gasolina. É um insurance, eu errei. Mais uma clínica médica. Restaurante chinês. E aqui a gente já tem olha só, tem um centro comercialzinho aqui. Dá uma olhada aqui. Tem uma farmácia, fisioterapia, um Subway. Temos também um Co-op, mas esse Co-op seria o quê? Vamos dar uma olhada lá, porque nem sempre o Co-op ele vai ser mercado, gente. Às vezes ele não é mercado. Sejam bem-vindos a La Salle. A gente está bem aqui no centrinho da cidade. Aqui, pessoal, tem esse Co-op que vende coisa de casa. Aqui tem um bistrô. Olha que legal. Ó, bistrô 330. A gente já viu que tem um Subway aqui, ó. Aqui atrás tem esse Subway. Vamos ali na frente que eu já tô vendo uma loja de bebida. Tem um Licor Mart ali na frente. Ó, esse Co-op aqui, ele é de coisa pra casa, tá vendo? Deck, garagem, tem piso. Tem um monte de coisa aqui de material de construção. Aqui é uma loja de conveniência da Co-op também, ó.
porque eu vi aqui, ó, que eles estão vendendo papel. Vamos dar uma olhada aqui. Parece um mini mercado da Coop, que é basicamente uma loja de conveniência. Bom, gente, é um mini mercado. Ó, é maior do que uma loja de conveniência, tá? É realmente um mini mercado. Essa plaquinha aqui é basicamente o que tem na cidade, tá vendo? Ali atrás tem uma loja de cannabis. Olha, aqui são as casas. Algumas casas aqui, bem na frente da... Aqui é bem a rua principal. Ó, aqui tem uma outra casa. Aqui é bem a rua principal da cidade, ó. Aqui novamente o Subway. Gente, a cidade é muito tranquila. Passar um carro a cada 10 minutos aqui. Isso é porque é a rua principal, né? O pessoal tem que entrar e sair por aqui. Estava andando aqui pela cidade. Olha só, gente. Aqui no meio da cidade, olha só. Poop happens. Né? Cocô acontece do cachorro. E aqui eles te dão um saquinho, olha. Para você pegar para catar o cocô do seu cachorro. Lixeira também. Mas isso daqui eu achei bem legal. Ali atrás tem umas casas também, ó. Ali atrás é passando a linha do trem. Aqui tem bem uma linha do trem, aqui. Esse bistrô aqui, no segundo piso, tem muita gente trabalhando. Parece que o bistrô é somente de um lado. No segundo piso parece um coworking, porque eu tô vendo bastante gente trabalhando. Eu vou dar uma olhada. Ali em cima tem até umas cadeiras. Tá vendo? Parece um espaço... Talvez seja do bistrô. Apitou aqui o carro agora. Ali em cima tem um espaço que talvez seja de um bistrô, mas vamos dar uma olhada. Eu dou uma olhada pra ver o que significa esse lugar. Às vezes é um coworking, é uma opção para quem tá trabalhando aqui da cidade, né? É uma opção de lugar de trabalho, internet. Agora a gente vai seguir, gente, pro centro comunitário deles. O centro comunitário fica bem próximo aqui. Como vocês podem notar, a cidade ela não é muito grande, né? Isso seria a cidade em si. Eu vou mostrar para vocês as casas novas, tá? Aqui tem algumas casas, mas essas não são as mais recentes. E aqui tem um centro comunitário e tem um clube de golfe também, né? Tem um campo de golfe. Que eu tinha mencionado que era a loja de cannabis. O centro comunitário fica logo ali. Aqui tem outra loja de conveniência. A gente pode passar aqui na volta. Também é da Coop. A gente pode dar uma olhada lá se vendem outras coisas, mas parece uma loja de posto de gasolina, tá? Não é tão mercado. E aqui é o centro comunitário. Vamos ali até a frente, porque eu tô vendo prédios. Acho que vale a pena dar uma olhada ali e na volta a gente dá uma olhada no centro comunitário. Aqui a gente já vê prédio. Bem interessante. Eu não sabia que La Salle tinha prédio. Vamos dar uma olhada para entender como entra, até pra gente fazer o retorno e voltar pro centro comunitário. Porque aqui, no caso, acabou a cidade, ó. Eles chamam de La Salle Community Fellowship. Ah, não, aqui é a igreja. Olha só, descobrimos a igreja de La Salle. Aqui é a entrada para a igreja e pro prédio. Eu vou dar a volta pra gente ir lá no centro comunitário. Aqui tem algumas casas bem novas, olha só, tá construindo aqui agora, gente. Isso aqui é tudo novo. Que ainda tá nesse papel, né, que não é o acabamento final. Então isso é tudo bem novinho mesmo, bem recente. Aqui a gente tem o centro comunitário. Temos mais coisa também. Temos um curling. Temos La Salle Curling. O centro comunitário é bem bonito. É um dos mais bonitos que eu já vi, assim, nas cidades. Geralmente os centros comunitários, eles são somente a pista de patinação de um lado e o centro comunitário
do outro. Enfim, geralmente nas cidades eles são a pista de patinação, o centro de curling e um centrinho, né, da comunidade, né, que é digamos, é o centro comunitário, acaba sendo um pouquinho mais antigo. Esse daqui, gente, é um dos mais novos que eu já vi, passando por todos os lugares, enfim, é um dos mais novos, inclusive até mais novo do que vários lugares de Winnipeg, tá? Vamos lá conferir. Ali atrás a gente também vê as casas, aquelas são as casas mais recentes de LaSalle. E aqui, gente, é o centro comunitário. Do lado ali tem uma sorveteria e o centro de curling. Vamos dar uma olhada. Aqui logo na entrada a gente vê que tem que tirar o sapato. A gente veio fuxicar aqui dentro, mas eu não tô achando. A arena tem, ó. E ali dentro a gente tem também área multiespaço. Tem mais imagens do centro comunitário. E sair do Community Center. E eu tenho muita informação! Vamos lá, gente. A menina foi um amor. Como eu falo pra vocês e menciono, as pessoas do interior, às vezes, elas são, assim, um amor. Você para pra perguntar alguma coisa, eu geralmente explico. É muito comum, inclusive, né? Porque eu sempre explico que eu tenho Instagram, enfim, não é por motivos de promocionar nem nada, até porque eles falam inglês e o meu conteúdo é todo em português. Mas eu acho importante que aqui as pessoas, quando você começa a dirigir muito devagar e quando você começa a filmar, eles acabam, por uma questão de segurança, né, informando uns aos outros, porque não é comum. Então você pensa que eu começando a filmar, parece que eu tô tentando, não sei, filmar se tem alguém ali e voltar amanhã pra roubar a casa. Mas a menina tava explicando que... Aí eu acabei, enfim, contando pra ela e ela foi me dando algumas coisas, enfim, informações da cidade. Por exemplo, esse Community Center aqui, ele tem 10 anos, ele é realmente muito novo. Uma coisa importante, gente, é que daqui pra ela fica 15 minutos do Costco da Kenaston. Então, assim, são só 15 minutos, é muito perto. A maioria das pessoas que moram aqui, elas trabalham, sim, em Winnipeg, então elas vão e voltam diariamente. LaSalle, por incrível que pareça, não tem preços exorbitantes, assim como é St. Paul e St. Paul, que tem casa de 1 milhão. Vocês vão ver no vídeo de St. Paul e St. Paul, as casas são muito caras. Então aqui tá crescendo, aqui tem esse centro comunitário que tem programas infantis, então quando eu cheguei estavam entrando várias crianças que vêm com as mães para programas, então o centro comunitário oferece isso. Eles estão tentando construir uma pista de patinação indoor, eles têm outdoor, tá? Eles têm lá fora uma pista de patinação, que obviamente só funciona durante o inverno, mas eles estão tentando construir, pedir o dinheiro, enfim, aplicar para esse financiamento, digamos, para construir uma pista indoor que funcione durante todo o ano. Mas talvez demore um tempo, é óbvio, a gente está contando com 2, 3, 4 anos até que essa pista chegue. Sobre LaSalle em si, os eventos são bem pequenos, os eventos são proporcionados aqui pelo centro comunitário, mas são eventos que normalmente acontecem depois do verão, porque durante o verão as pessoas vão pro Rio. As pessoas vão pra parte do lago, elas vão acampar, elas vão ficar em hotel, mas elas acabam saindo da cidade. Então os eventos acontecem depois do verão. Tem o Fun and Family, são eventos bem para a comunidade, então são eventos onde você tem aqueles pula-pulas, né, aqueles brinquedos infláveis, então é bem infantil. Tem o Christmas Craft, que é uma feira de coisas de Natal, onde também é bem para a comunidade. No geral é tudo muito, tudo gira muito em torno da comunidade, como ela falou também sobre relação a tempo. Gente, se o tempo tá ruim aqui, vai estar ruim em Winnipeg. Dificilmente ela pega... Eu perguntei sobre a ponte, né, que vocês viram na entrada. A água nunca chegou até ali, até onde ela saiba. Talvez tenha chego, gente, há 30 anos atrás. Mas ela nunca teve esse problema. Ela realmente... Ela não vai muito em Winnipeg, porque ela trabalha aqui no centro comunitário, então ela vai, em média, 3 vezes por semana. Quanto a carro, a maioria realmente tem SUV e caminhonete. Para uma questão de tamanho, gente, para você ir em Winnipeg fazer suas compras. E sobre a segurança, ela falou, às vezes aparece sim, tá? Uma outra pessoa da cidade
e tenta abrir a porta do seu carro. Não chega a ser violento, ela tenta abrir porque ela sabe que as pessoas deixam o carro com a porta aberta. Mas é o seguinte, aqui eles se comunicam. Todas as cidades que eu tenho visitado, as pessoas têm um Facebook onde elas se comunicam. Então, às vezes, uma comunicação do pessoal da mesma rua, enfim. E elas avisam, olha, pessoa estranha, fica de olho. Então, eu achei bem legal esse senso de comunidade. No geral é isso. Ela falou que tem algumas casas novas que estão em construção. E as casas novas, ela menciona que são menores, né? As casas novas no bairro que a gente vai ver agora, elas são menores. Mas elas não são tão pequenas, gente. Só porque as outras casas são muito grandes. Então, no geral é isso. E ela veio de Winnipeg. A menina veio de Winnipeg. Ela falou, a gente se mudou porque a gente queria ter uma qualidade de vida, que os filhos não ficassem dentro de casa. Ela já tem filhos adolescentes que estão no college, então já dirige, já vão sozinho. Enfim, aqui você pode dirigir acima de 16 anos, a filha dela já dirige. Ela falou, minha filha já tá no college estudando, já dirige, já vai sozinha. Mas ela se mudou quando os filhos eram bem pequenos. Então a ideia era que os filhos pudessem brincar na rua e não ficar trancafiados pela violência dentro de casa, né? Estando em Winnipeg. E aqui é um lugar onde você sim pode fazer isso. É um lugar onde não tem muitas lojas, tá? Fique claro isso, não tem muita loja pela proximidade de Winnipeg. Então não tem uma estrutura tão grande, justamente pela proximidade de Winnipeg. E são somente 8 quilômetros daqui até o perímetro. E do perímetro até a Kenaston, a gente tá falando de 3 quilômetros. Então a gente tá falando que é uma cidade de mais ou menos 11, 12 quilômetros para que você ache alguma coisa em Winnipeg. Eu não estou descartando a organização que você deve ter em relação a compras, porque uma vez que o tempo está muito ruim, ou por uma preguiça, gente. Às vezes você está com preguiça de ir, você vai precisar que tenha as coisas em casa, né? Sim, você tá com preguiça, não quer ir até o Winnipeg, você vai precisar ter as coisas em casa. Uma outra coisa também que ela mencionou é que a escola aqui só vai até o grau 8, mas isso não é um problema, porque depois disso, o próprio ônibus escolar, ele leva você para São Norbert, que é em Winnipeg. Não tem nenhum problema, ou para alguma outra cidade que tenha escola que vai para o high school, né, que é o ensino médio. Então não é um problema. Mas você também pode levar, se você quiser levar, né, o seu filho na escola, mas eles oferecem o ônibus, assim como em muitas outras cidades, tá? Muitas cidades do interior, elas não têm escolas que atendem todo o currículo, né, escolar, então não vai do jardim de infância até o final do ensino médio. Então as crianças, elas pegam os ônibus escolares e o ônibus se encarrega de levar para outra cidade. Como eu mencionei, quando as rodovias fecham por motivo de neve ou quando tiver pouca visibilidade, ou enfim, o ônibus é sempre o primeiro a ser cancelado por motivo de neve ou pouca visibilidade, mas você tem a opção de levar o seu filho na escola. Lembrando que nesse dia que a escola fecha, né? A escola não fecha, o ônibus escolar é cancelado. Se tiver aula, não será com matéria nova, será somente com revisão. Então não se preocupe, seu filho não vai ficar atrasado, não vai perder matéria, não vai acontecer nada disso, porque é bem comum que isso aconteça em, enfim, inúmeras cidades do interior, inclusive em Winnipeg, tá, gente? Então não se preocupem, seu filho não vai estar mais para trás, não vai estar atrasado por causa de neve. E também, gente, não são 20, 30 dias. Pode acontecer de 3 ou 4 dias durante o inverno você ter esse probleminha no meio do caminho da neve, da visibilidade, mas enfim, é isso. Agora a gente vai ver as casas novas, que ela mencionou que são um pouquinho menor, e vou dar uma olhada se a gente consegue passar pelo campo de golfe. Bom, a gente tá saindo aqui do centro comunitário, vocês podem ver que tem algumas criancinhas aqui na frente que acabaram de sair da atividade, né, que o centro comunitário proporciona. Vamos dar uma olhada. O centro comunitário também tem um playgroundzinho ali atrás, infantil, e uma quadra, gente. Eles têm bastante quadras, né, espaços verdes para as crianças poderem brincar. Agora a gente vai dar uma olhada lá no condomínio novo, que passa bem na linha de trem. Vamos lá conhecer, ó. Aqui, como eu falei, tem um outro posto de conveniência. Uma loja de conveniência da Co-op, que não é muito difícil vocês encontrarem.
Aqui tem bem a placa do aqui, ó, Show Homes, então é um lugar que ainda está em construção e provavelmente tem casas modelos, olha só. Aqui se chama Prairieville Lakes. E ali na frente já tem não sei se vocês conseguiram notar, dizendo que já tem internet em fibra, tá? Já tem internet fibra. Isso é interessante para quem tá vindo morar, é interessante para vocês conhecerem, já que muita gente, enfim, vem com o propósito de trabalhar de casa, né? Aqui, ó. Aqui vocês já conseguem ver algumas casas novas, olha só. A gente tem casa de 3 andares aqui. E esse basement, o nome desse basement é walkout. É um basement que ele não é, devido à falta de nível da terra, ele é um basement que você não está embaixo da terra, digamos assim. A sua saída, no caso ali, era pro laguinho. Olha só, aqui a gente tem algumas casas mais recentes. Essa acabou de ser vendida. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, pessoal, aqui vocês estão conseguindo ver que tem algumas placas de casa, ó, das construtoras. Tá falando aqui o preço das casas, tá? A partir de 329. E é um bairro que ainda tem bastante coisa para ser construído, né? Ainda tem bastante terra. Ó, aqui a gente tá passando por casas que algumas já finalizaram, algumas estão aqui, ó, quase finalizando. Essa é uma casa que tá para venda. Bom, a gente tá saindo agora do bairro que eu mostrei pra vocês, né? Como eu menciono sempre, não existe uma mensalidade, algum tipo de cobrança para que você more no bairro. Você não paga condomínio quando você mora aqui. É simplesmente uma construtora que comprou a terra, mas não existe condomínio, não vão te cobrar $300 porque você mora aqui. Diferente das townhouses, gente, que você paga sim o condomínio porque você precisa pagar geralmente o seguro, às vezes a água, a manutenção, enfim, entre outras coisas da townhouse. Aqui ainda é um pouquinho do restinho de LaSalle. Então vamos seguindo. Aqui à esquerda. Só aqui à esquerda aparentemente é o campo de golfe. É o Golf Country Club, o Kingswood. E é bem grande, né? Como qualquer campo de golfe, eles são muito grandes. Tinham alguns carros, vocês podem notar que durante a semana esse lugar é frequentado geralmente por alguns senhores, enfim, aposentados. E aqui a gente chega no finalzinho de LaSalle. Para a esquerda, se a gente seguir, tem o cemitério, mas aqui acaba
a cidade de LaSalle. Agora a gente vai seguir para Oak Bluff, já que a gente está bem próximo. A gente vai continuar aqui caminho e vai seguir para Oak Bluff. Bom, pessoal, a gente está aqui no Realtor.ca. Vamos dar uma olhada aqui nas casas em LaSalle. Coloquei já aqui um filtro de 2 quartos, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. 770 mil, 629, 1.750.000. Vamos dar uma olhada nessas aqui, ver se o preço é mais... Ó, 579. Vamos dar uma olhada aqui nessa. 759. 649, 529 tá em melhor preço. Aqui a gente tem 549, 469. Essas duas parecem bem novas, mas vamos dar uma olhada nelas, ó. 404, 376. Essas casas são todas novas. Eu vou abrir para ver se alguma tem alguma foto mais recente. E aqui, vamos abrir algumas nessa faixa de 400, 500. Vamos aqui dar uma olhada. Ó, essa 579, 3 quartos, 3 banheiros, uma casa de 1990 e o IPTU de 3.730. Ela tem, gente, ela é enorme. Ela tem basicamente 180 metros quadrados. Isso aqui é o tamanho da terra, tá? A gente tá falando que é uma terra enorme. Vamos ver na foto se dá pra ver. Ela é bem bonita. Nossa, ficou muito bonita essa sala escura. Bem bonita mesmo. Tá impecável a casa, impecável. Deixa eu dar uma olhada se tem o tamanho do lote. Então, aqui a gente vê que tem, parece uma piscina. E ainda tá fechada. Provavelmente deve ser pra não entrar criança ou animal, né? Cachorro, gato. Aqui é um jardim da pessoa. Tá muito... Ó, uma piscina. Tá muito bem organizadinha a casa. 579. Essa já tá 529. Vamos dar uma olhada aqui. Mais ou menos 165 metros quadrados. Não diz o ano dela, mas ela também tá muito bonita. É um pouco diferente o estilo da outra casa, mas o estilo é uma coisa que você muda, né? Você pinta a parede, o basement tá finalizado. Quero dar uma olhada do lado de fora. Aí, olha só, tem um deck. Tá bem bonito também. E a garagem. Quanto é o IPTU dela? 3.400, é basicamente a mesma coisa. Essa tá 469, essa é menorzinha, 2 quartos, 2 banheiros. E 100 metros quadrados, vamos dizer assim, ela é de 2022. Ela é nova, essa casa. Ela é nova, ó, tá vendo? Não tem nem nada, geladeira, fogão, nada. Ela já é das... O basement tá finalizado. Ela é uma casa bem recente. Eu achei pequena pelo valor. Essa daqui não tem foto. A mesma coisa aqui. Essas são casas novas naquele bairro que eu mostrei pra vocês, tá? E não tem foto. Esse seria o valor da casa, 3 quartos, 2 banheiros, mas não tem nada mais que isso. Também não tem foto? Gente, não tem foto. Essa aqui, ó. 2 quartos e 1 banheiro. 100 metros quadrados. E ela já tá pronta, olha. Parece que não, mas dentro já dá... também não tem foto. E vem sem deck. Aqui você teria que colocar. Lembrando que as casas novas vocês arcam com... A casa que eu mostrei pra vocês, deixa eu tentar achar aqui, essa daqui, ó. Vocês têm que, se vocês quiserem, óbvio, né? Finalizar o basement, né? Fazer um quarto, uma sala de jogos, um banheiro, enfim. A tubulação do banheiro já vem passada, mas tem que finalizar. A cozinha você tem que arcar aqui, ó. Tá faltando um fogão, uma máquina de lavar louça, um micro-ondas, uma geladeira. O ar-condicionado que você vai precisar colocar na casa. O aquecimento da casa. E aqui do lado de fora, o deck, você também vai colocar o deck, né, pra você não saltar aqui. A grama lateral, a frente, a cerca, que se você quiser colocar. Enfim, algumas coisas têm data de 1 ano para serem feitas, então, enfim, fiquem de olho. Essa é a mesma casa.
É a mesma casa. Eu abri a foto 2 vezes, é. Essa daqui também é uma casa que ainda está em construção, então não tem muita coisa. E essa é uma casa que recém foi construída. 549, ela tem um pouquinho, 120 metros quadrados. Ela acabou de ser feita, ó, tá sendo finalizada. Para vocês terem uma ideia, eu vou passando aqui e aí eu já comento para vocês o seguinte. Essa primeira daqui era uma casa de 529, tá? É porque uma é 529 e outra 579. Mas elas têm bem mais do que, ó, vamos falar em square foot, tá? 1.900 square foot. Essa de 529, a gente tá falando de 1.700. E essa casa que é nova, geralmente as casas novas são menores. 1.300 square foot. Então essa casa é uma casa menor. É uma casa que não tem o basement finalizado, como vocês viram aqui nessa daqui, ela tem sim o basement finalizado. Vamos dar uma olhada aqui no basement. Isso aqui é o basement, tá todo finalizado, tem paredes, a pessoa fez quartos, divisões, tem aqui uma salinha, tá vendo? Tá com piso, teto feito, luzes, tá tudo feito. Ela fez quartos. Então, assim, é uma casa que essa daqui você ainda tem o custo da frente, tem que fazer a cerca, colocar as coisas dentro da geladeira, fogão, né, pra viver. E tem todos esses custos. E aí vale a pena pensar se vale a pena pra você, se é uma coisa que encaixa no seu orçamento, se você quer muito uma casa nova. Lembrando que você não pode finalizar o basement, parece que no primeiro ano, porque a casa ainda tá assentando, ela pode rachar, então você teria que esperar um pouquinho. Mas, gente, é isso sobre o valor de casa. Enfim, eu só tô aqui pra mostrar, enfim, eu não tô aqui pra dar opinião, mas eu sempre falo um pouquinho, comento um pouquinho. E aí, se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, já deixa aqui meu muito obrigada por você ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.